أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. इन आयत का तर्जुमा है। A tradução desses versículos é a seguinte: Ó vós que credes, dir-vos-ei de uma transação que vos salvará de um penoso castigo. Vós deveríeis crer em Allah e no seu mensageiro, e deveríeis esforçar-vos na causa de Allah com os vossos bens e as vossas pessoas. Isso é melhor para vós, se vós ao menos soubesseis. Ele vos perdoará os vossos pecados e vos fará entrar nos jardins através dos quais correm os rios, e nas deliciosas moradias em jardins de eternidade. Esse é o supremo triunfo. Em certa ocasião, o Messias prometido, alaihissalam, declarou: Eu também fui enviado em semelhança ao Messias de dispensação mosaica. Assim como o profeta Jesus ensinou misericórdia e perdão, eu também fui enviado como o Messias de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com os ensinamentos islâmicos de misericórdia, perdão, paz e reconciliação. E vim para acabar com as guerras religiosas. Esta é a era de propagação dos ensinamentos do Sagrado Alcorão e não da jihad com a espada. Em vez disso, uma jihad de caneta e do tabligh, quer dizer jihad da propagação dos verdadeiros ensinamentos do Islã, está a ocorrer para difundir os ensinamentos do Islã. E manter esta jihad viva
requer os mesmos sacrifícios de vida, riqueza e honra que eram exigidos nas fases iniciais do Islã. Grandes esforços estão a ser feitos nesta época em todo o mundo para adquirir superioridade econômica. As pessoas deixaram a religião e estão mais inclinadas para o materialismo. O mundo está a fazer o máximo para ser superior em seu comércio e adquirir confortos mundanos. Sob tais circunstâncias, para difundir a religião, os sacrifícios são o meio e o melhor meio de comércio, a fim de ganhar a proximidade de Allah Todo-Poderoso, tal como Allah já declarou. Isto é exatamente o que Allah Todo-Poderoso mencionou nestes versículos que já recitei. Portanto, esta é a era do Messias prometido, al-Islam. Nesta época, uma jihad de sacrifícios financeiros, em particular, é de grande importância. Isto também desenvolve uma inclinação para sacrificar o ego e permite que a pessoa obtenha o prazer e a proximidade de Allah Todo-Poderoso. Allah chamou a atenção para os sacrifícios financeiros em várias ocasiões no Sagrado Alcorão. Em uma ocasião, ele diz: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. O que é que se passa convosco que não despendeis na causa de Allah? Allah Todo-Poderoso diz que tudo vem dele. Ele fornece tudo para vós. E para vos recompensar, ele diz-vos para despender em sua causa. Portanto, se têm fé e convicção em Allah, isso exige que façam sacrifícios em sua causa. Em outra ocasião, Allah Todo-Poderoso diz em admoestação: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. Despendei pela causa de Allah e não vos arruineis a vós próprios por vossas próprias mãos. Consequentemente, aqueles que não despendem em causa de Allah aquilo que Ele lhes deu, caem em ruína. Hoje em dia, é esta mesma jihad de riqueza que se torna o meio para a jihad contra si próprio. Uma pessoa deixa de lado muitos dos seus desejos e faz sacrifícios pelo bem do progresso da sua fé. Assim, esta é a jihad contra si próprio, ao mesmo tempo que atrai a graça de Allah Todo-Poderoso. Ele, por sua vez, fará com que eles e a sua descendência sejam beneficiários de incontáveis bênçãos. Allah Todo-Poderoso não permanece em dívida com ninguém. Ele apontou uma transação que é benéfica tanto neste mundo como no próximo, uma transação que salvará alguém do fogo do inferno. O benefício das transações mundanas é limitado a este mundo, mas a transação com Allah Todo-Poderoso torna a pessoa merecedora das bênçãos deste mundo e do outro. Como mencionei, Allah Todo-Poderoso não permanece em dívida com ninguém. Na verdade, Ele retribui muito aquele que se sacrifica em seu caminho por intenções puras. Allah Todo-Poderoso afirma em um lugar no Sagrado Alcorão: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين وإن لم يصبها وابل فطل
वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर. E o caso daqueles que despendem as suas riquezas para procurar a satisfação de Allah e para fortalecer as suas almas é como o caso de um jardim no terreno elevado. A chuva forte cai nele, de modo a que produza os seus frutos duplos. E se nele não cair chuva forte, então a chuva ligeira basta, e Allah vê o que vós fazeis. Hoje são os Ahmadis que verdadeiramente compreendem a importância de fazer sacrifícios financeiros pelo bem da sua fé, como uma chuva ligeira, mesmo que tenham pequenas quantidades de riqueza. Allah Todo-Poderoso faz com que isso produza inúmeros frutos. O progresso da comunidade é por si só testemunho disso. Os povos são aqueles que fazem sacrifícios aparentemente pequenos, mas Allah Todo-Poderoso faz com que eles rendam inúmeras recompensas. Normalmente tem sido observado que os Ahmadis mais pobres e com menos recursos são aqueles que fazem os maiores sacrifícios, e existem muitos exemplos disso. De vez em quando narro tais exemplos, e hoje também apresentarei alguns desses exemplos. Estes exemplos devem servir para chamar a atenção dos Ahmadis que estão em melhor situação e devem fazê-los perceber qual é o nível deles. Quando um Ahmadi menos afortunado faz um sacrifício financeiro, ele realiza a jihad de si mesmo. Existem incontáveis Ahmadis que fazem sacrifícios em África, no Paquistão e na Índia, que desistem da sua comida e passam fome enquanto fazem sacrifícios financeiros. Quando estão doentes, dão prioridade à caridade em vez de comprar medicamentos para si próprios ou para os seus filhos. Mas Allah Todo-Poderoso não os deixa sem recompensa por este sacrifício. Pelo contrário, às vezes eles recebem as bênçãos de Allah tão rapidamente que as pessoas ficam surpresas, e isso por si só serve como um meio de aumentá-los em sua fé. Portanto, qualquer Ahmadi da fé fraca nunca deve pensar, nem por um momento sequer, que Allah não recompensa os sacrifícios feitos com intenções puras. Os tesouros de Allah Todo-Poderoso são ilimitados. Ele não precisa de nossos donativos, nem do nosso dinheiro. Os sacrifícios que Allah Todo-Poderoso nos chama a fazer são para nos dar a oportunidade de receber a sua graça. O Messias Prometido, alaihissalam, incutiu tal espírito de sacrifício na sua comunidade que desde o seu tempo até hoje continuamos a testemunhar tais exemplos de membros da comunidade que deixam de lado as suas necessidades enquanto fazem sacrifícios para o bem das necessidades da comunidade. E este é um traço distintivo das nações que se destacam, e é como resultado disso Allah Todo-Poderoso concede suas bênçãos. Os crentes são aqueles que entendem a orientação do Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam quando ele diz: protejam-se do fogo do inferno, mesmo doando um pedaço de tâmara como caridade. Mesmo que alguém possa comprar apenas meia tâmara, deve doá-la para se proteger do fogo. O Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam também declarou nas seguintes palavras: abstenham-se da avareza. Foi a avareza que destruiu os povos do passado. A situação dos companheiros era tal que eles diziam:
Sempre que o santo profeta sallallahu alaihi wasallam nos exortava a fazer sacrifícios financeiros, íamos aos mercados, fazíamos qualquer pequena quantidade de trabalho que estivesse disponível e trazíamos de volta tudo o que ganhávamos para apresentá-lo ao santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Allah Todo-Poderoso também abençoou as pessoas que fazem tais sacrifícios ao verdadeiro servo do santo profeta sallallahu alaihi wasallam, e há incontáveis exemplos desse tipo. Encontramos na história exemplos de alguns irmãos que fizeram sacrifícios que nos deixam maravilhados, e o Messias prometido, alaihi salam, até os mencionou. Ele afirmou: estou impressionado com o amor e a sinceridade demonstrados pela minha comunidade. Mesmo aqueles com poucos rendimentos, como minha Jamaluddin, Khairuddin e Imamuddin de Kashmira, que vivem perto da nossa aldeia. Esses 3 irmãos de poucos recursos, que trabalham como operários e ganham talvez de 3 a 4 anos ou 4 moedas por dia, fazem doações mensais com grande zelo. Também estou impressionado com a sinceridade do seu amigo Mia Abdul Aziz Patwari, que apesar da sua baixa renda, um dia deu 100 rúpias com o desejo de que fossem gastas no caminho de Allah. Este pobre homem deve ter poupado 100 rúpias durante vários anos, mas a sua paixão deixou-o ansioso pelo agrado de Allah. Assim, os nomes daqueles que sacrificaram ficam registrados na história da comunidade. Estas pessoas que têm um forte desejo de alcançar o agrado de Allah, quer tenham feito sacrifícios pequenos ou grandes, os seus nomes foram adicionados aos ajudantes da missão do Messias prometido alaihi salam, e a história já registrou isso. Vou mencionar outro homem idoso. Ele era deficiente e pobre. O seu nome era Hafiz Moinuddin Sahib. Ele tinha muita paixão por servir a comunidade e por fazer sacrifícios pela comunidade. Apesar de ter conseguido sobreviver com muita dificuldade e por ser deficiente, também não conseguia trabalhar. Considerando-o um servidor idoso do Messias prometido, alaihi salam, algumas pessoas lhe davam presentes. Mas era a regra de Hafiz Sahib que qualquer que fosse a quantia que ele recebesse como presente, ele nunca a usava em suas despesas pessoais. Pelo contrário, ele apresentava esses presentes à comunidade e ao Messias prometido, alaihi salam. E nunca houve qualquer fundo financeiro do Messias prometido, alaihi salam, em que ele não participasse, embora possa ter doado uma peça, mas ainda assim ele sempre contribuiria. Nos dias de hoje, podem considerar uma peça equivalente a 1 cêntimo, mas mesmo assim ele contribuiria. De acordo com a sua situação, este sacrifício insignificante era, na verdade, um sacrifício significativo. E muitas vezes também acontecia que Hafiz Sahib passava fome para fazer este sacrifício. Estas eram as pessoas que sempre ficavam dispostas a sacrificar tudo para alcançar o agrado de Deus Todo-Poderoso. Allah Todo-Poderoso também olhou para os seus sacrifícios com um sentimento de amor e plantou aquelas árvores das quais suas gerações comem agora. Portanto, aquelas pessoas que são descendentes desses antigos santos e companheiros devem sempre ter em mente que se a graça de Allah Todo-Poderoso está com eles hoje, é por causa dos sacrifícios daqueles que sofreram dificuldades no caminho de Allah. Eles devem examinar a si próprios se pelo bem da comunidade, pelo bem de promover a missão do Messias prometido, alaihi salam, os níveis dos seus sacrifícios estão a aumentar com o mesmo processo de pensamento que os mais velhos tinham em mente. Mesmo agora, na comunidade Ahmadiyya, a maioria das pessoas são pobres,
mas demonstram o mais alto nível de sacrifício. Por isso, quem tem um grande rendimento na comunidade deve examinar a si próprio. Allah e o seu mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, valorizam esses sacrifícios justos. Assim como, em um exemplo, o santo profeta, sallallahu alaihi wasallam, diz: hoje, um dirham ultrapassou 100.000 dirhams. Os companheiros perguntaram: como é que isso é possível? O santo profeta, sallallahu alaihi wasallam, afirmou que um homem tinha 2 dirhams, dos quais sacrificou 1 dirham, enquanto outro homem tinha uma vasta quantidade de riqueza e terrenos, dos quais sacrificou 100.000 dirhams. 100.000 dirhams parecem ser uma quantia muito grande de dinheiro, mas em comparação com a paixão do homem pobre pelo sacrifício, os 100.000 dirhams não têm significado aos olhos de Allah Todo-Poderoso. Assim, o nível de sacrifício aos olhos de Allah Todo-Poderoso está relacionado à paixão e proporção, não à quantidade. Há quem diga que a comunidade tira chanda ou dinheiro dos pobres. E às vezes algumas pessoas também me escrevem sobre isso. Isto não é certo. Essas pessoas, elas mesmas, carecem da fé. Estas são as suas próprias prioridades mundanas e eles usam os nomes dos outros para satisfazer os seus próprios desejos. Pela graça de Allah Todo-Poderoso, a maioria da comunidade hoje é composta por aqueles que fazem sacrifícios. Tendo em mente os sacrifícios dos companheiros do santo profeta sallallahu alaihi wasallam, eles também querem fazer os seus próprios sacrifícios e fazem esse sacrifício sem que lhes seja pedido, agindo de acordo com os sacrifícios feitos por aquelas almas justas no tempo do Messias prometido al-Islam. Também vemos estes exemplos nesta era. Como já disse, os exemplos são enviados em relatórios e vou mencionar alguns deles. Eles apresentam uma quantidade surpreendente de sacrifício financeiro. Existem almas justas que vivem em países distantes da África que desejam ser ajudantes e assistentes do Messias prometido al-Islam, a fim de espalhar a mensagem do Islão e para conceder a vitória à sua fé. Estas são as pessoas que fazem sacrifícios tendo em mente esta citação do Messias prometido al-Islam, na qual ele diz: não é possível que amem a riqueza tanto quanto amem a Allah. Podem amar apenas um dos dois. Afortunado é aquele que ama a Allah. Se alguém entre vós amar a Deus e gastar o seu bem no seu caminho, tenho certeza de que o seu bem crescerá mais do que a dos outros, pois o bem não vem por si só, mas vem pela vontade de Allah. Quem quer que se desfaça de parte da sua riqueza por causa de Allah, certamente a receberá de volta. Esta é a citação do Messias prometido al-Islam. Vemos exemplos disso ainda hoje, de como as pessoas sacrificaram no caminho de Allah e como Allah imediatamente devolveu isso a elas. Todos trabalham no mesmo lugar e no mesmo ambiente, mas Allah Todo-Poderoso abençoa a riqueza dos Ahmadis, enquanto outros não recebem esta benção. E este fenômeno torna-se então a razão da sua fé cada vez maior. Como eu disse antes, vou apresentar alguns exemplos dessas almas justas. Na República da África Central existe um lugar chamado Kitambala, onde mora um recém-convertido chamado Issa Saheb. Ele diz: fiz o bet há 9 meses. Em 2016 tinha um terreno que comprei para fazer uma casa
mas não consegui reunir fundos suficientes para construir a casa. Entrei na comunidade e ouvi falar das pensões e da importância de pagar contribuição. Qualquer pequeno sacrifício que eu pudesse fazer no caminho de Allah, eu tentava fazê-lo. E sempre ouvia que Allah Todo-Poderoso torna as coisas mais fáceis através deste sacrifício e garante sucesso na vida pessoal e financeira de uma pessoa. Além disso, ele diz: um pensamento veio ao meu coração de que, quando éramos não-âmades, não fizemos caridade no caminho de Allah nem uma vez, nem ninguém nos contou sobre isso. Só agora me disseram. Os novos convertidos geralmente são informados sobre o fundo do Tahrik Jadid e sobre o fundo do Waqf Jadid. Ele diz: fui informado disso. Apresentei 1.500 francos CFA no fundo do Waqf Jadid e Deus Todo-Poderoso deu sua recompensa de tal forma que um amigo enviou um presente de 10.000 tijolos para serem feitos para minha casa e depois mandou fazer os tijolos para mim. Lá eles próprios fazem os blocos de cimento. Desta forma, começou a construção da casa pela qual ele esperava há muitos anos. E a casa também foi concluída. Então ele diz: tenho certeza de que isso aconteceu pela graça de Allah Todo-Poderoso. Caso contrário, eu não teria essa energia dentro de mim e teria sido impossível para mim. O Cazaquistão está entre os antigos estados soviéticos. Dorin Saheb é de lá e diz: há alguns dias recebi uma mensagem de Muallim dizendo que a contribuição da minha esposa para o fundo do Waqf Jadid deste ano foi muito pequena e que estava no fim da lista e que, se possível, ela deve pagar pelo menos 5.000 teng. Pensei que a minha mulher estava grávida e também ia ser operada e por isso seria melhor se eu contribuísse 15.000 teng. Assim que enviei o valor, recebi a notícia da escola de que, como cuido de um órfão e também tenho muitos filhos, o governo decidiu conceder-me 100.000 teng. Foi inspirador para mim ver como Allah Todo-Poderoso imediatamente deu-me algo em troca. Hurmat Saheb é do Quirguistão, um outro estado de região. Ele trabalha numa mina de ouro e faz contribuições financeiras semestralmente. No ano passado, quando fez as suas contribuições para o segundo semestre do ano, deu 6.000 sons do Quirguistão a mais do que a taxa prescrita. Quando lhe perguntaram por que é que fez assim, ele disse: os preços aumentaram em todo o mundo, o que também teria aumentado as despesas da comunidade, e por isso aumentei a minha contribuição à taxa prescrita. Também este ano, quando fez as suas contribuições para o primeiro semestre do ano, aumentou-as em mais 6.000 soms. Desta forma, aumentou a sua contribuição em cerca de 40%. Estes são os exemplos de como alcançar o agrado de Allah e a sua satisfação. Ninguém o exortou para que o fizesse, mas, face às necessidades, ele esforçou-se por si próprio para aumentar a sua contribuição. As pessoas dizem que pedimos contribuições. Não pedimos. Simplesmente transmitimos a mensagem de Allah Todo-Poderoso para fazer sacrifícios no caminho de Allah. As Filipinas são outro país distante. O missionário diz: o presidente nacional da Associação dos Jovens Ahmadis disse-me que ele fez a sua contribuição para o fundo do Waqf Jadid de acordo com o seu compromisso, mas o ano fiscal estava a chegar ao fim e ele tinha desejo de contribuir mais do que tinha prometido. Assim, ele ofereceu outros 1.000 pesos filipinos em nome dos seus falecidos pais e sogro para o fundo do Waqf Jadid. Naquela altura, ele trabalhava sob contrato nas secretarias municipais locais como gerente de redução de riscos. Após as férias no Ano Novo,
Assim que voltou ao trabalho, o presidente da Câmara Municipal tornou o seu cargo permanente e dobrou o seu salário. Ele trabalhava sob contrato há 4 anos e, apesar dos seus pedidos persistentes, o seu emprego não se tornaria permanente. Agora ele diz que está convencido de que este é o fruto do sacrifício que ele fez e que Deus Todo-Poderoso certamente nos concede além da nossa imaginação. Camarões é um país africano e o missionário de lá diz: um jovem chamado Yusuf aceitou a Ahmadiyya. Ele é um homem pobre e dá boleia na sua motocicleta. Muhammad Yusuf diz: quando aceitei a Ahmadiyya e seguindo o conselho do missionário, comecei a fazer contribuições financeiras pouco a pouco. As minhas condições começaram a mudar. O meu coração está extremamente contente e a minha vida começou a ficar mais fácil. Em essência, o contentamento do coração é tudo. Ele diz: estou satisfeito por fazer contribuições financeiras. Agora, é minha intenção contribuir não apenas para o fundo do Waqf Jadid, mas participar em todas as formas de contribuições exigidas, porque há bênçãos para mim e para minha família ao fazê-lo. É devido às bênçãos associadas ao Imam Mahdi al-Islam que encontrei a paz espiritual. Estou muito feliz e satisfeito. Estas são as maneiras pelas quais Allah Todo-Poderoso cria os meios para a ajuda. A Tanzânia é um país africano. Um jovem de região romana chamado Milove Saheb diz: tenho 27 anos. Testemunhei muitas bênçãos devido às contribuições financeiras. Ele diz: sou agricultor e este ano enviei rapidamente as minhas colheitas para o departamento relevante com a intenção de pagar a minha contribuição para o Waqf Jadid. E por isso enviei a colheita para o governo. Ele diz: se eu tivesse esperado mais alguns dias, poderia ter conseguido vender as minhas colheitas a um preço mais elevado, mas não teria sido capaz de pagar a minha contribuição financeira, pois o prazo já teria passado. Ele diz: de qualquer forma, quando contactei o departamento, recebi um preço mais elevado do que o que os agricultores recebiam em média pelas suas colheitas e usei isso para pagar as minhas contribuições para o fundo de Waqf Jadid. O departamento disse: as pessoas suspendem as suas colheitas para poderem obter um preço melhor. Você foi recompensado por sua confiabilidade. Ele diz: eu acredito que Allah me recompensou por minha intenção para que eu pudesse facilmente sacrificar em seu caminho. Rosamut Saheb é do Quirguistão. Ele diz sobre as contribuições financeiras para o fundo do Waqf Jadid. É extremamente importante e a forma como esse fundo apresentado a mim é muito interessante. Lembro-me que quando a comunidade Ahmadiyya foi apresentada a mim, perguntei ao missionário: quem paga todas as despesas da comunidade? Ele explicou-me detalhadamente o trabalho que a comunidade faz, o sistema do califado e depois os vários fundos como o Waqf Jadid e outras formas de sacrifício financeiro. Ele diz: nunca tinha visto ou ouvido falar de um sistema financeiro como este. Esta foi a primeira vez que ouvi falar desse tipo de sistema. Então, depois de prestar juramento de lealdade durante a era do quarto califa, Rahimahullah, comecei a fazer contribuições financeiras todos os meses e tenho visto as bênçãos de fazer sacrifícios financeiros ao longo da minha vida. Antes de entrar na comunidade, morava com a minha família no apartamento que alugamos. Estávamos a viver em condições difíceis. Trabalhei em lugares diferentes. Estávamos em estado de pobreza. Não tínhamos nenhuma propriedade ou uma fonte consistente de renda. Todos os louvores pertencem a Allah, porque através das bênçãos de fazer contribuições financeiras, construí uma casa inteira. Atualmente tenho uma renda estável, o meu trabalho não é difícil e bem pago. Estas são bênçãos concedidas por Allah Todo-Poderoso devido às contribuições financeiras.
O Togo é um país de África Ocidental. O missionário responsável diz: uma mulher Ahmadi não tinha dinheiro para pagar as suas contribuições para o fundo do Waqf Jadid. Ela tinha plantado alguns vegetais para uso doméstico. Ela vendeu os vegetais no mercado e pagou a sua contribuição de Waqf Jadid, cumprindo assim a promessa que ela tinha feito a Allah. Isto era uma coisa pequena, mas estes são exemplos como os companheiros que iam trabalhar nos mercados ou como Hafiz Sahib, que oferecia qualquer presente que recebesse como contribuição financeira. Da mesma forma, outro membro chamado Hamza não tinha dinheiro para pagar a sua contribuição para o fundo de Waqf Jadid. Ele tinha algumas galinhas, ele escolheu 9 deles e assim pagou a sua contribuição. Essas pessoas que são pobres fazem sacrifícios por causa de Allah Todo-Poderoso e são essas mesmas pessoas que reacendem a memória dos nossos anciões. Iman Hidayat da Indonésia diz: eu nasci Ahmadi, costumava fazer contribuições financeiras simplesmente como membro da comunidade. Era como um hábito. Ele era um Ahmadi e tinha de pagar contribuições financeiras. Não participei nos fundos de Tariq Jadid e Waqf Jadid. Perante essa situação, todos os meus irmãos exortaram-me a participar em ambos os fundos e disseram que não devemos fazer contribuições financeiras apenas como membros da comunidade. Em vez disso, devemos participar nos sacrifícios financeiros a fim de alcançar a proximidade de Allah. Ele diz: por isso, desenvolvi interesse em participar nos fundos de Tariq Jadid e Waqf Jadid e comecei a fazer sacrifícios financeiros para ambos os fundos. Depois de começar a participar em ambos os fundos, notei uma grande mudança na minha vida. Sinto como se estivesse mais perto de Allah. Também foram atribuídas responsabilidades da comunidade a mim. Da mesma forma, Allah Todo-Poderoso mostrou seu amor no que diz respeito à minha riqueza. Acima de tudo, através das pensões dos sacrifícios financeiros, tenho visto o cumprimento da declaração feita por Allah: se ele vem a mim andando, vou até ele correndo. Um membro de Melbourne, Austrália, escreve a sua própria história. Ele diz: algumas semanas antes do final do ano financeiro do Waqf Jadid, os membros foram exortados a que quem tivesse meios tentasse doar pelo menos $5.000. Eu já tinha dado 4.000 para o fundo do Waqf Jadid. Eu não tinha $5.000. Mas no fundo tinha um forte desejo de doar $5.000 para o fundo do Waqf Jadid. Assim, ao voltar do sermão de sexta-feira, comecei a orar por isso. Ele vivia em boas condições, mas apesar disso, tinha o temor de Deus no seu coração. Ele tinha um desejo e anseio e por isso foi movido a orar por isso. Ele ainda diz: tenho meu próprio pequeno negócio. Um dia saí do escritório para uma pequena pausa e comecei a orar para encontrar uma solução sobre como posso participar neste fundo e que Deus Todo-Poderoso me conceda esta oportunidade. Quando voltei para o escritório, o meu sócio, que é cristão, veio até o escritório e fechou a porta. Ele apertou a minha mão com júbilo e disse que tinha ótimas notícias. Crescendo ainda mais, ele disse que conseguiram um novo cliente para o seu negócio que tinha solicitado ajuda a organizar isso para ele. As taxas seriam de $30.000 que seriam divididas entre eles, $15.000 para cada um. Ele diz ainda: compreendi imediatamente que a minha oração já tinha sido aceita. Expliquei ao meu parceiro de negócios como estava a pedir a ajuda de Allah Todo-Poderoso e fiquei convencido de que isso era resultado da minha oração. Ao ouvir isso, o meu parceiro de negócios disse: $5.000 para a caridade é uma quantia muito grande. Eu também beneficiei da sua oração e por isso também contribuirei. Darei metade do valor que desejas doar. No entanto, expliquei a ele que havia muitos outros programas de caridade nos quais ele poderia contribuir. No entanto, Allah Todo-Poderoso abençoou-me muito ao aceitar a minha oração e o meu desejo.
Fiji é um outro país distante. Um novo convertido chamado Zainul Beg Saheb prestou juramento de fidelidade há 2 ou 3 anos. Inicialmente, quando foi incluído no fundo de Waqf Jadid, prometeu uma pequena quantia. Depois de pouco tempo, ele foi incluído no Chanda Am. Contudo, este ano, depois de ouvir os meus sermões, ele aprendeu sobre a importância dos fundos financeiros. Ele próprio aumentou as suas promessas em Tahrik Jadid, Waqf Jadid, entre outras, e pagou 10 vezes o valor. Da mesma forma, ele prometeu pagar 1/16 para Chanda Am da sua renda semanal. Agora, cada semana, ele vem regularmente e paga todas as suas contribuições. O novo convertido Zainul Beg afirma assim: desde que comecei a pagar regularmente a minha chanda, fui promovido no meu trabalho. E a partir de janeiro de 2024, o meu salário também aumentará, se Deus quiser. Se alguém quiser aprender sobre as bênçãos de pagar chanda ou contribuições, pode perguntar a mim. O missionário da Micronésia, Sherjil Saheb, diz: um novo convertido, Simon Saheb, foi exortado a fazer sacrifícios financeiros e foi informado de que damos chanda para obter o agrado de Allah e que isto não é um imposto. E Deus declarou que isto se trata de um bom empréstimo. Depois de saber isso, o cavaleiro começou a fazer contribuições todas as semanas. Após algum tempo, ele diz: previamente, quando eu ia à igreja e dava dinheiro, nunca notava qualquer diferença na minha vida. No entanto, depois de entrar na comunidade e desde que comecei a fazer contribuições financeiras no caminho de Allah, todas as minhas necessidades são atendidas de uma maneira que me deixa surpreso. Às vezes preciso de dinheiro e de repente alguém vem e dá-me dinheiro. Sempre que há escassez de comida, mesmo que eu esteja sentado em casa, Allah supre as minhas necessidades de algum lugar. Pela graça de Allah, Simon Saheb faz sacrifícios financeiros acima e além das suas capacidades. Amir Saheb de Tanzânia escreve: Bashir Saheb pagou 40,000 shillings para o fundo de Waqf Jadid para si e para a sua família. Sua esposa perguntou-lhe por que é que ele tinha dado uma quantia tão grande. Embora a situação familiar não fosse boa, ele respondeu dizendo: não se preocupe, Allah nunca permite que aquele que faz sacrifícios financeiros em seu caminho seja em vão. Sem dúvida, ele devolve-o várias vezes. Poucos dias depois disso, conseguiu trabalho em vários lugares diferentes, através dos quais não apenas recuperou o que tinha contribuído, mas também ganhou mais dinheiro. Ele diz ainda: eu já tinha uma compreensão das bênçãos, mas agora a minha esposa é uma testemunha das bênçãos de fazer caridade. Este foi um meio para ela crescer em sua fé. O secretário nacional do Waqf Jadid da comunidade Ahmadiyya de Alemanha diz: um estudante da comunidade local de Mainz pediu um subsídio à sua autoridade local. Ele precisava de algum dinheiro para os seus estudos. Ele diz que precisava de dinheiro para pagar propina porque o semestre estava prestes a começar e ele não tinha o dinheiro suficiente. Ao mesmo tempo, o ano do Waqf Jadid estava quase a terminar e ele ainda não tinha pago promessas para si nem para sua família. Como ele já tinha apresentado o seu pedido, tinha esperança de que a autoridade local aprovaria o seu pedido. No entanto, foi rejeitado. Tendo confiança em Allah, ele deu a quantia que tinha poupado para a caridade. Depois disso, ele completou o semestre e Allah Todo-Poderoso permitiu-lhe tirar boas notas. De repente, a autoridade competente, que já tinha rejeitado o seu pedido, colocou 4.000 euros na sua conta. Ele diz que acreditava que isso era devido ao seu sacrifício financeiro. Siraj Saheb é um Ahmadi de Samitwari, na Índia. Ele escreve: vi as bênçãos de fazer sacrifícios financeiros com meus próprios olhos. Não consegui pagar as minhas promessas para o fundo de Waqf Jadid devido à pandemia de Covid. Durante 2 ou 3 anos, a madeira do seu campo foi danificada devido à chuva.
Uma pessoa concordou em comprá-los e até fixou um valor para isso, mas não pagou o dinheiro. Mesmo assim, ele continuou a procurar outras pessoas para comprar a madeira, mas sem sorte. Ele diz que o inspetor do Waqf Jadid veio a ele e disse-lhe para pagar a sua contribuição. Ele imediatamente deu-lhe 2.000 rúpias. Siraj Sahib diz: 2 dias após este acontecimento, a pessoa que concordou em comprar a madeira, mas não a aceitou, apareceu de repente. Ele pagou 20.000 rúpias e ficou com tudo. Ele diz: acredito que devido às pensões de pagar caridade, as 2.000 rúpias que dei, Allah Todo-Poderoso devolveu-as para mim a forma de 20.000 rúpias. Caso contrário, os bens que estiveram a ser desperdiçados durante tanto tempo poderiam facilmente continuar a ser desperdiçados. Um membro da Lajna Himayla do Canadá diz que no ano passado, quando eu anunciei o ano novo para o fundo do Waqf Jadid, ela também desejou fazer contribuição para este fundo e também em nome dos seus filhos. No entanto, quando ela verificou a sua conta bancária, não tinha dinheiro nela. E então ela orou a Allah Todo-Poderoso para fornecer qualquer meio invisível para que ela pudesse pagar a sua contribuição. Depois de alguns dias, quando ela verificou a sua conta bancária, ela tinha $300, mais ou menos a mesma quantia que ela precisava para pagar a sua própria contribuição e em nome dos seus parentes falecidos. Ela imediatamente pagou a sua contribuição e expressou a sua gratidão a Allah Todo-Poderoso. Outra mulher do Canadá aumentou o valor que tinha prometido como a sua contribuição e também efetuou todo o pagamento. No dia seguinte, ela recebeu um cheque do Departamento Fiscal referente a um pagamento a maior de $750. Ela diz que esse foi o mesmo valor que ela pagou como a sua contribuição. Amina Sahiba é uma recém-convertida da Tanzânia. Ao aceitar a Ahmadiyya, ela diz: vi uma organização completamente diferente na comunidade Ahmadiyya em comparação com todos os outros muçulmanos. No sistema financeiro da comunidade, eles fornecem um recibo para cada contribuição e isso não se vê em nenhum outro lugar. Em novembro, o Muallim fez o sermão de sexta-feira e chamou a atenção dos membros para o fundo do Waqf Jadid. Dei todo o dinheiro que tinha naquela altura como contribuição. As minhas condições domésticas não eram boas e a minha filha também estava grávida e, portanto, teríamos de ir ao hospital a qualquer momento. Quando cheguei a casa, recebi um telefonema à noite de alguém que tinha me pedido algum dinheiro emprestado há 2 anos, mas não manteve contato desde então. Eu também perdi a esperança de que esse dinheiro fosse devolvido. De qualquer forma, telefonaram e pediram desculpas e explicaram o motivo do atraso e depois devolveram os 2.000 shillings. Ela diz que fez um sacrifício financeiro deixando de lado completamente as suas necessidades pessoais. E Allah Todo-Poderoso ajudou-a neste tempo difícil. Mais tarde, ela também precisou urgentemente levar a sua filha ao hospital. E Allah Todo-Poderoso mostrou a sua bondade. E ela também conseguiu receber tratamento. Dessa forma, Allah está a incutir esse pensamento entre aqueles que entraram recentemente na comunidade Ahmadiyya, de que a riqueza vem de Allah Todo-Poderoso e esse tipo de pensamento só pode ser encontrado entre os Ahmadis. O Níger também é um país distante e as condições do país não são boas. O Muallim diz: visitamos uma aldeia na região de Muradi e chamamos a atenção dos membros para fazer sacrifícios financeiros e as pessoas contribuíram para o fundo de Waqf Jadid de acordo com seus meios. Sobre isto, um não-Ahmadi comentou: vocês estão a tirar dinheiro das pessoas pobres da nossa aldeia, embora estejam bem cientes de que a situação econômica do país está num estado terrível, enquanto outras organizações muçulmanas veem
veem e dão provisões. Vocês, por outro lado, estão a pedir a elas. O Muallim diz: antes que eu pudesse responder, um membro Ahmadi da aldeia levantou-se e disse apaixonadamente: tens razão, outras organizações muçulmanas veem e fornecem alguma ajuda, mas será que qualquer organização muçulmana alguma vez nos ensinou sobre o Islã? Eles fazem algum trabalho de caridade e depois vão embora, mas é apenas a comunidade Ahmadiyya que nos ensina sobre a fé. O Muallim não veio para tirar nenhum dinheiro de nós. Na verdade, ele veio para nos inspirar a fazer os mesmos sacrifícios financeiros que os companheiros, que Allah esteja satisfeito com eles, fizeram no tempo do santo profeta sallallahu alaihi wasallam, através do qual não apenas alcançaremos a recompensa neste mundo, mas também no futuro. Este é o nível de compreensão que Allah Todo-Poderoso incutiu neles depois de aceitarem a Ahmadiyya. Eles entendem que para alcançar o agrado de Allah Todo-Poderoso é importante fazer sacrifícios. Por sua vez, eles também recebem incontáveis bênçãos de Allah. De qualquer forma, ao ouvir esta resposta, o não-Ahmadi ficou em silêncio. Allah Todo-Poderoso concedeu ao Messias Prometido al-Islam membros tão belos e sinceros de todas as partes do mundo. A lista é tão longa que é difícil para mim decidir qual relato devo narrar e qual devo deixar de lado. Existem incontáveis relatos e, devido ao tempo, não consigo relatar todos. No entanto, aqueles que não mencionei não faltam de forma alguma sinceridade ou devoção. Eles fazem esses sacrifícios financeiros para alcançar o agrado de Allah. E Allah Todo-Poderoso não fica em dívida com ninguém. Pelo contrário, Ele concede aceitação aos seus sacrifícios e faz deles um meio de aumentar a sua fé. O Messias Prometido al-Islam afirma: ó meus queridos amigos, garanto-vos que Deus Todo-Poderoso me concedeu a verdadeira paixão por ter simpatia por vocês, e foi-me concedido uma verdadeira visão para aumentar a vossa fé e conhecimento divino. Vocês e vossa progenie precisam muito desse conhecimento divino. Portanto, estou disponível para que me ajudem nas tarefas religiosas com a vossa pura riqueza. E cada pessoa, de acordo com a habilidade, força e capacidade que lhe foram dadas por Deus Todo-Poderoso, não deve atrasar este esforço e nem deve dar preferência à sua riqueza sobre Allah e o seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam. E tanto quanto eu puder, através da publicação de literatura, espalharei o conhecimento e as bênçãos para a Ásia e a Europa que o Espírito Santo de Deus Todo-Poderoso concedeu a mim. Dessa forma, através destes sacrifícios financeiros e dos esforços do Messias Prometido al-Islam, a tarefa de espalhar o Islã está em andamento. Apesar do facto de os Ahmadis de África serem pobres e terem poucos meios, já estabeleceram elevados níveis de sacrifício. Eles não conseguem suportar completamente o peso da responsabilidade de espalhar o Islã no seu povo de forma suficiente. Por esta razão, a maioria das contribuições dos países mais ricos, como da Europa e da América, para o Waqf Jadid é gasta no crescimento da comunidade nos países mais pobres. Que Allah Todo-Poderoso os fortaleça em sua fé e convicção e abençoe a riqueza e a progenie de todos aqueles que fazem sacrifícios pela comunidade de qualquer forma e daqueles que estão sempre dispostos a fazer isso. Neste momento, juntamente com o anúncio de início do novo ano do Fundo do Waqf Jadid, apresentarei também uma visão geral das contribuições feitas por diferentes países, como isto é tradição da comunidade Ahmadiyya. Pela graça de Allah Todo-Poderoso, o 66º ano do Fundo do Waqf Jadid chegou à sua conclusão e o 67º ano já começou. Com a graça de Allah Todo-Poderoso, a comunidade islâmica Ahmadiyya contribuiu 2.941.000 libras para este fundo no ano passado, ou aproximadamente 3 milhões de libras. A arrecadação de donativos deste ano excede 718.000 do ano passado. De acordo com a recolha global, este ano o Reino Unido ficou em primeiro lugar, seguido pelo Canadá,
O Canadá também aumentou significativamente as suas contribuições, bem como os seus contribuintes. Esta é uma grande conquista que eles alcançaram este ano. A Alemanha ficou em terceiro lugar. Os Estados Unidos de América ficaram no quarto lugar, seguidos pelo Paquistão, Índia, Austrália, um país do Médio Oriente, Indonésia, um outro país do Médio Oriente e Bélgica, respectivamente. Em África, Maurícias ficaram em primeiro lugar, seguidas pelo Ghana e Burkina Faso. Apesar das condições difíceis no Burkina Faso, o país ficou em terceiro lugar em África. Depois disto, há Tanzânia, Nigéria, Libéria, Gâmbia, o Mali, Uganda, a Serra Leoa, respectivamente. No que diz respeito ao número de contribuintes, 44 mil novas pessoas juntaram-se ao fundo do Waqf Jadid, elevando o número total para 1.500.000 contribuintes. Nos esforços para tentar aumentar o número de contribuintes, o Canadá ficou em primeiro lugar, seguido pela Tanzânia, Camarões, Gâmbia, Nigéria, Guiné-Bissau e Congo-Kinshasa, respectivamente. As principais comunidades locais do Reino Unido no que diz respeito às coleções, Farnham ficou em primeiro lugar, seguido por Worcester Park, Walsall, Aldershot South, Islamabad, Gillingham, Ash, Cheam South, Ewell, Hounslow South, respectivamente. Em relação às regiões, Betul Futuh ficou em primeiro lugar, seguido pela região de Islamabad, Midlands, Masjid Fazl e Betul Ehsan, respectivamente. Em Atfal, as 10 principais comunidades locais são Aldershot South, Farnham, Aldershot North, Ash, Islamabad, Brampton Vale, South Cheam, Manchester North, Birmingham West e Bradford South. No que diz respeito aos menores, estão Spen Valley, Ketley, North Wales, Northampton e Swansea. No Emirato do Canadá, Vaughan ficou em primeiro lugar, seguido por Calgary, Peace Village, Vancouver, Brampton West e Toronto, respectivamente. As principais comunidades locais do Canadá são Milton East, Milton West, Hamilton, Edmonton West, Durham West, Ottawa West, Regina, Innisfil, Abbotsford e Newfoundland. Em Atfal, no Canadá, Vaughan ficou em primeiro lugar, seguido por Peace Village, Toronto West, Vancouver, Calgary e Mississauga, respectivamente. Os 5 principais comunidades em Atfal, no Canadá, Durham West ficou em primeiro lugar, seguido por Milton West, Hadika Ahmed, Montreal West e Hamilton Mountain, respectivamente. Em relação às principais Emirados de Alemanha, Hamburg ficou em primeiro lugar, seguido por Frankfurt, Wiesbaden, Groß-Grau e Redstand, respectivamente. Nas 10 primeiras comunidades locais na Alemanha, Rodmark ficou em primeiro lugar, seguido por Rodgau, Nida, Fredberg, Vorlersheim, Neuss, Mainz, Mahdiabad, Osterberg, Berlin e Koblenz, respectivamente. Nas principais comunidades locais de Atfal, na Alemanha, Mannheim ficou em primeiro lugar, seguido por Jetzenbach, Hessen Southwest, Rheinland-Pfalz West, respectivamente. Nas 10 principais comunidades da América, Los Angeles ficou em primeiro lugar, seguido por Maryland, Virginia North, Seattle, Silicon Valley, Boston, Austin, Oshkosh, Minnesota e Portland. No que diz respeito às comunidades locais em Atfal, em América, há Seattle, Los Angeles, Maryland, Virginia South, Cleveland, Austin, Silicon Valley, Oshkosh, Indiana e Zion, respectivamente. No Paquistão, Lahore ficou em primeiro lugar, Rabwa ficou em segundo lugar, enquanto Karachi ficou em terceiro lugar. Estas eram as posições em termos das cidades. Em relação aos distritos, Islamabad ficou em primeiro lugar, seguido pelo Faisalabad, Gujranwala, Gujarat, Sargodha, Umarkot, Multan, Hyderabad, Mirpur Khas e Dera Ghazi Khan.
Nas principais comunidades locais de Atfal no Paquistão, Lahore ficou em primeiro lugar, Rabwa ficou em segundo lugar e Karachi ficou em terceiro lugar. Em relação às posições das regiões de Atfal no Paquistão, Islamabad ficou em primeiro lugar, seguido por Faisalabad, Narowal, Sargodha, Umarkot, Gujranwala, Mirpur Khas, Gujarat, Hyderabad e Sheikhupura, respectivamente. Apesar da queda acentuada no valor da moeda no Paquistão, eles fizeram um enorme aumento nas suas contribuições e fizeram um grande sacrifício pela graça de Allah. Para as principais províncias da Índia, Kerala ficou em primeiro lugar, seguido por Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Telangana, Karnataka, Odisha, Punjab, West Bengal, Delhi, Maharashtra. 10 principais comunidades locais na Índia. Em relação às coleções, Hyderabad ficou em primeiro lugar, seguido por Coimbatore, Qadian, Calicut, Manjari, Bangalore, Malaya Palayam, Calcutta, Kerala e Kerang. As principais comunidades locais na Austrália são Melbourne, Longwan, Castle Hill, Marsden Park, Logan East, Melbourne, Berwick, Penrith, Perth, Melbourne, Clyde, Parramatta, Adelaide West. Que Allah Todo-Poderoso abençoe abundantemente a riqueza e a progenie de todos aqueles que contribuirão. Continuo a lembrar os membros da comunidade para orar pela Palestina. Lembrem-se das pessoas de lá em vossas orações. Devem continuar a levantar a voz em defesa deles nos vossos círculos imediatos e falem com outras pessoas a este respeito, nomeadamente com os políticos, como já mencionei antes. Não parece que o governo de Israel desistirá das suas crueldades. Na verdade, o governo enviou uma mensagem aos seus soldados de que o ano de 2024 é também um ano de guerra. Que Allah Todo-Poderoso conceda sua misericórdia aos palestinos. Agora também se diz que existe o risco de a guerra se espalhar para a região maior, após o que poderá eclodir uma guerra mundial. Começaram também a bombardear a área em redor de Beirut. Eles continuam a exceder e a transgredir. Embora o governo americano esteja aparentemente a apelar-lhes para que limitem a sua guerra, estas parecem ser meras palavras sem peso. Estas são vozes fracas e abafadas. Parece que o seu verdadeiro plano é expulsar os palestinianos de Gaza e assumir o controle da terra. Que Allah conceda sua misericórdia aos palestinos e aos muçulmanos. Que Allah permita que os muçulmanos cheguem à razão e também ouçam e aceitem a voz do imã desta era. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.